Bom dia, povo de Deus. Mais um dia, quinta-feira linda, abençoada, permitida pelo Senhor. Como eu sou grato a Deus por tanto, por acordar de manhã e sempre contemplar a natureza divina do Senhor. Assim como ontem, hoje eu acordei mais grato daquilo que o Senhor pode fazer em minha vida. Não digo por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo simplesmente que Ele é. Acordar de manhã e saber que Deus mais um dia repousou fôlego de vida, soprou o fôlego de vida na existência. Poder acordar de manhã e saber que eu tenho um Deus que está comigo todos os dias e que cuida de mim como ninguém cuida. Hoje eu acordei, irmãos, tão feliz, com o coração em júbilo de alegria. E antes de eu começar a anunciar essa palavra, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dê o seu curtir lá e me ajudem a fazer esse ID do Senhor. E hoje eu quero levar uma palavra ao teu coração, uma palavra de esperança, uma palavra que vai te direcionar para que você possa entender que você é amado por um Deus que deu teu único filho por você, o filho unigênito do Pai. E se encontra lá em 2 Samuel capítulo 9. Vou estar lendo do versículo 1 até o 13. É um pouquinho extenso, mas eu creio que é uma palavra a qual Deus vai ministrar ao teu coração. Amém? Vou estar lendo. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um homem, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Mequi, filho de Amiel, em Ludebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Ludebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às tuas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e colherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13 e o último. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo ambos os pés. Irmãos, essa palavra eu já anunciei e ministrei ela uma vez na igreja, mas ela ficou fincada aqui no meu coração. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha um grande amigo, e esse amigo era Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Eles fizeram um pacto de aliança, de amizade verdadeira. A Bíblia vai dizer que Jonatas considerava Davi um amigo tão grandioso e um amigo tão íntimo dele, que ele o amava conforme a si mesmo. E após a morte de Jonatas e Saul, mediante as guerras e
e tudo aquilo que acontecia antes, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se pergunta em si: será que ainda tem algum servo, algum parente de Jonatas vivos na casa de Saul? Aí Davi, ele chama Ziba, um homem que era servo de Saul, e pergunta: ei Ziba, será que tem alguém da família de Jonatas, do meu melhor amigo, ao qual eu posso usar de bondade com Deus? Aí Ziba, ele se lembra de filho de Jonatas, que era aleijado dos seus pés. E a Bíblia também vai dizer que Mefibosete, filho de Jonatas, esse que foi lembrado por Davi, quando ele tinha 5 anos de idade, quando Jonatas e Saul, eles morrem em meio à guerra, chega um servo anunciando isso para a mãe de Mefibosete. E nesse momento ela sai em desespero com Mefibosete nos braços aos 5 anos de idade e deixa ele cair no chão. E ele cai ao chão e ele fica coxo, ele fica aleijado dos 2 pés. E ele é esquecido, esse Mefibosete. Ele é esquecido na terra de Ludebar. A Bíblia vai dizer, se você for estudar a fundo, que Ludebar era uma terra de escassez. Era uma terra a qual não tinha mantimento. Então imagine uma criança de 5 anos de idade cair dos braços da sua mãe, perder o controle dos teus pés, ser esquecido numa terra totalmente escassa. E Davi manda-o chamá-lo e diz assim: ei, a partir de hoje você vai vir morar em Jerusalém, você vai assentar à minha mesa e vai comer pão comigo. E essa palavra, irmãos, ficou tão grandiosa no meu coração, porque às vezes, assim como Mefibosete, a gente se acha esquecido e desamparado, até mesmo pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e enxergamos somente a escassez, assim como ele enxergava no Ludebar. Mas entenda algo, talvez você tenha até pensado que você tenha sido esquecido em si por essas pessoas a qual você tanto ama, e você depositou talvez nela a confiança, e elas te deixaram, te abandonaram, te rejeitaram. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor sempre lembra de você. O Senhor sempre se recorda de todos os momentos de aflições a qual você passou, assim como Ele. A Bíblia vai dizer, como eu li para vocês, que Ele se considerava como um cão morto, que não era digno de assentar à mesa com Davi para comer pão. Mas entenda algo, às vezes a gente também não se sente digno diante de um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que, como diz Salmos 100, versículo 5, porque o Senhor é bom e eterno, e as tuas misericórdias, as tuas verdades se estendem de geração em geração. Muitas das vezes nós não damos credibilidade por um Deus misericordioso, assim como ele talvez tinha se sentido um rapaz que só iria esperar a morte chegar. Mas assim como Davi fala assim: ei filho, a partir de hoje você vai se assentar à mesa e vai comer do pão comigo. Assim Jesus, ele fala com você nessa manhã: ei filho, eu tenho um lugar reservado à mesa para ti. Ei filho, eu não esqueci de ti. Eu vou te trazer por uma terra que emana leite e mel, e que do alto vai cair o maná do céu para sustentar a ti. Deus, ele nunca esquece de nós. A Bíblia vai dizer que ainda que sua mãe esqueça de você, você tem um Deus que jamais esquece de ti. Você tem um Deus que jamais te desampara. Você tem um Deus que todo momento ele está com os olhos fixos em ti. E entenda, irmãos, ele era aleijado dos pés. Davi manda ele assentar à mesa. Na mesa, Davi não conseguia enxergar as deficiências dos pés dele, porque na mesa é lugar de honra, na mesa é lugar de comunhão, na mesa é lugar de família. E o Senhor, ele te chama para sentar na mesa dessa manhã. O Senhor nessa manhã, ele fala assim para você: ei filho amado, eu não esqueci de ti.
Eu tenho um lugar assentado à mesa para você ceiar comigo. Eu tenho o pão da vida. Eu tenho uma água que vai saciar a sua sede. Eu tenho uma paz a qual o mundo não pode te dar. Eu tenho um ânimo a qual as pessoas talvez no seu dia difícil não podem te oferecer. E aí, irmãos, olha só como que Deus faz as coisas. Um homem que estava numa terra escassa vem para Jerusalém, uma terra de prosperidade, a terra da promessa. Um homem que se sentia comparado com um homem morto, se assentou à mesa e foi incluso em uma família. Um homem que não tinha nada. A Bíblia vai dizer que Davi manda entregar toda a herança de Saul na mão dele. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Ziba ele tinha 15 servos e 10 filhos, se eu não me engano, 25 ao total. E esses 25, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi ordena que eles trabalhassem na herança a qual proporcionou para Mefibosete. Imagine 25 pessoas trabalhar em favor de você. Será que tudo aquilo que Davi entregou para ele, que era de Saul, era grande prosperidade? Obviamente. E ele entregue tudo a Mefibosete. Calma, Deus vai restituir a sua sorte. Deus ele vai renovar. Deus ele vai fazer, irmãos. Entenda algo, nosso corpo é carne, alma e espírito. Vence quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne, irmãos, os teus desejos vão ser inclinados para os desejos carnais. A alma é enganosa, a todo momento tenta lançar pensamentos errôneos. Mas o Espírito é aquele que nos vivifica, aquele que nos traz a clareza do Santo Espírito e da eternidade. Tudo é baseado na Bíblia, por isso que eu falo. Está na Bíblia. Você tem uma eternidade dentro de você. Entenda isso nessa manhã. Você tem um Deus que te chama para sentar à mesa. Jesus entra no templo do Senhor. Ele olha um cobrador de impostos, Levi, chamado Mateus. A Bíblia vai dizer que ele olha para Levi, um cara que era considerado ladrão, um cara que era considerado corrupto para as pessoas, porque era um cobrador de impostos e a qual ele poderia tomar posse daquilo que era do povo e ainda levar a mais. Mas Jesus ele fixa os olhos nele, mas não olhando aquilo que as pessoas dizem, mas Deus fixa os olhos no teu coração. Sabe o que Jesus ele fala? Levi, segue-me. Levi, Mateus, não pensa em nenhum momento, ele só se levanta e vai. A Bíblia vai dizer que quando Levi ele faz um banquete para o Senhor, em seguida ele chama os cobradores de impostos, e lá tá também os fariseus. Aí os fariseus se perguntam por que Jesus ele se assenta à mesa com os pecadores. E Jesus ele fala assim: porque não é os sãos que precisam de cura, mas eu vim para os doentes. Ei, Deus veio para os doentes, para os falhos e pecadores, irmãos. Talvez você tenha falado assim: eu não sou digno de entrar na casa do Senhor, eu não sou digno de receber do amor do Senhor. Mas entenda algo, Jesus ele veio para nós, pecadores. Nós carregamos isso em nós, e a luta é constante, irmãos, contra isso. Ele pega o seu pecado, lança no mar do esquecimento, pega suas vestes sujas e imundas e faz se tornar vestes lindas e resplandecentes como uma noiva. Eu sinto a presença de Deus aqui, cara, e eu não consigo rejeitar o amor de Deus no meu coração. Por quê? Porque foi esse amor que me chamou para sentar à mesa. Ele te chama nessa manhã para você ter uma comunhão com Ele. Ele chama essa manhã para você entender que você é amado. Você é amado por Deus. Ainda que o mundo diga não para você, você tem um Deus que diz sim para você.
ainda que as pessoas te coloquem para baixo, você tem eternidade dentro de você. Você tem o poder, o reino de Deus, o governo de Deus dentro de você. Deus, Ele te convocou para sarar, curar. Dentro de você tem palavras de vida, irmãos. Dentro de você é uma mensagem, irmãos. Não desista nessa manhã, o Senhor, Ele está te renovando. Nessa manhã o Senhor está falando assim: filho, não se esqueça, eu tenho um lugar reservado à mesa para você. Nessa manhã eu tenho um lugar guardado para ti, filho. O coração de Deus, Ele bate por você. Jesus, Ele morreu e o seu sangue nos reconciliou com Deus por amor a você. Entenda essa mensagem nessa manhã. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ainda que você esteja em um abismo, Ele vai te socorrer. Assim como Ele me socorreu no tempo de aflição, Ele estendeu a mão. E Ele falou: ei, filho, eu vou restituir tudo aquilo que o diabo tomou de você. Eu vou restituir tudo aquilo que o diabo levou. Amém? Desculpa, o celular tocou aqui. Irmãos, que essa mensagem venha a alcançar o teu coração nessa manhã. E que você possa acordar entendendo que você é amado. Amém? Que o Senhor venha guardar o teu dia. Que o Senhor venha renovar os teus pensamentos. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, trazer de volta a sua expectativa de vida. É o que eu tenho para anunciar de Jesus para você nessa manhã. Que Deus venha lhe abençoar, venha lhe guardar. Em nome de Jesus.